Olá, olá, boa tarde. Vou chamar aqui a doutora Eliana Góes. Tudo bem, gente? Nossa, ficamos uma semana sem fazer live, parece que foi uma eternidade. Hoje nossa live vai abordar, né, o terço médio, né, os tratamentos para terço médio da face, os procedimentos. Eu tô aguardando a doutora Eliana entrar aqui, já chamei ela. Vou chamar aqui de novo. Bom, gente, eu vou me apresentando enquanto isso, então. Eu sou Thalita Batalha, sou médica dermatologista. Me especializei pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, tá? E depois me subespecializei em câncer de pele pela USP. Atualmente eu trabalho em Jacareí, em São José dos Campos, né? Que são cidades do interior de São Paulo, região onde eu moro. Doutora Eliana não está conseguindo entrar. O que será que está acontecendo? Vou tentar mais uma vez chamá-la. Vamos ver se ela consegue. Ah, conseguiu. Bom, eu já me adiantei, já me apresentei. Agora você pode se apresentar. Boa tarde a todos, eu sou Eliana, eu sou dermatologista, eu fiz minha formação em dermatologia na Universidade Federal Fluminense, sou doutora Thalita Batalha, e depois eu fui a São Paulo, na USP, eu tenho especialização em cosmetria e laser, e também doutorado na mesma instituição, e agora eu atuo aqui em Belém do Pará. Pena que tá longe. Pois é, uma pena, já tô pertinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho, gente. A nossa ideia sempre de fazer lives express, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre essa região, que é o terço médio da face, né? Muitos dos pacientes, quando eles procuram um consultório, eles não chegam falando, eu quero tratar aqui. Geralmente ou porque, né, acentuou essa região da olheira, como a gente falou na nossa live passada, que o processo do envelhecimento ele faz isso, porque por conta de uma reabsorção de gordura subcutânea, de reabsorção óssea também, né? A gente acaba tendo um rostinho mais derretido, acaba acentuando essa região, acaba acentuando esse sulco, que muita Eles gente... falam, eles falam com um olhar de cansado, né? Eles falam, tô com olhar de Isso! cansado, eu suco, eles queixam daqui, né? Bastante. Sim, eles no sulco, né? O bigode chinês que eles chamam, Isso, né? A bigotinho. questão do Joe, que é o bulldoguinho que vai formando e vai acumulando aqui, tudo por conta desse desabamento da face, digamos assim, Isso. né? E hoje a gente cada vez mais tem falado e os pacientes têm vindo até já mais educados em relação a isso, informados, né? De que não basta a gente chegar e corrigir a queixa. A gente precisa estar trabalhando na causa, né? Na sustentação, no ancoramento da Reestruturando, né? face. Exatamente. Reestruturando. Dando todos os E... pilares, né? Para poder melhorar aquela Oi, queixa. mãe. Então, a doutora Eliana vai falar um pouquinho pra gente agora sobre a anatomia, para vocês poderem entender um pouquinho mais. Isso. Então, como a Thalita falou, tem essa questão, né? Do paciente vir queixando. Ele queixa aqui, né? O bigode chinês, né? Mas a gente Uhum. precisa entender, né? Se, geralmente, assim, para vocês entenderem de uma forma mais bem didática, mais rasa. Então, o terço médio da face, ele compreende essa área aqui, supraorbital, até a base do nariz. São toda essa área. Então, o que a gente tem aqui de importante? A gente tem a região aqui da órbita, que a gente já falou, né? Da queixa principal são as olheiras. A gente falou numa live anterior. Tem o nariz e tem também a região malar, que é essa área aqui do osso, compreendida aqui pelo osso zigomático, também junto com o osso maxilar. Então os principais que a gente vai falar é aqui da região malar e também do nariz. Em relação à região, essa região malar, na verdade, ela que é uma das responsáveis por dar aquele triângulo da beleza da face. Então, quando a gente é jovem, a gente tem uma face que lembra um triângulo. Essa tem uma distância, né, como se fosse a base do triângulo, essa distância aqui visigomática, e o ápice desse triângulo, um triângulo invertido, tá? Então, o ápice do triângulo vem aqui, compreendendo até que é essa região do mento.
E com o tempo, com o envelhecimento, a gente tende a ter uma quadralização facial. O que acontece? Aqui os coxins vão sendo reabsorvidos, como a Thalita falou, e aqui embaixo é como se fosse ocorrendo então, uma pitose, uma flacidez, e aqui vai alargando. Então, isso que vai acontecendo. E então, a gente tem que fazer o tratamento porque a gente tem os coxins de gordura da região da pálpebra e tem aqui os coxins de gordura dessa região malar. E a gente tem que deixar a transição entre a pálpebra inferior e a região malar uma transição suave e anatômica. Não pode ser uma transição brusca. Então, às vezes, o paciente vem questão da olheira, a gente explica, olha, primeiro eu tenho que sustentar isso aqui, e às vezes a olheira acaba melhorando. E também, a gente cada vez menos tende a tratar, não é que a gente deixe de tratar, mas na verdade a gente trata antes outras coisas para depois tratar o sulco nasolabial, que é o bigode chinês. Então, quando a gente acaba melhorando essa área aqui, que a Thalita vai falar melhor pra gente, do malar, a gente acaba, por consequência, melhorando esse sulco que vai formando mais forte. Então, basicamente, de anatomia, para vocês entenderem isso, né? E também tem a questão do nariz, que a gente vai falar depois, melhor, mas é uma área de risco, né? É uma área que eu, até o momento, eu não faço. Assim, eu acho que é uma área de extremo risco. A gente observa hoje os não médicos, né? Que, enfim, não fez essa especialização na área, acaba fazendo demais, porque realmente eles não conhecem a chance que tem de complicar. Mas então a Thalita vai falar pra gente como é que a gente pode melhorar essa região malar, né? Que é uma das principais, indicações que a gente tem no consultório, né? Sim, Como é que a sim. gente Quando o pode melhorar? paciente chega para a gente com essa queixa, né, tanto do Joe quanto da questão do sulco, a gente tem que avaliar, porque, gente, em muitos casos, o que a gente precisa mesmo é devolver essa sustentação. E a gente consegue fazer isso como? A gente pega um preenchedor que ele tem, assim, como é que eu posso explicar? Existem ácidos hialurônicos com diversas reologias, né? Tem uns que são mais durinhos, outros que são mais fininhos, depende do nosso objetivo. Nesse caso, a gente precisa de produtos que façam sustentação, né? Então, a gente faz para essa região aqui, a gente faz pontinhos bem profundos, tá? E qual que é a ideia? A ideia é que dê uma sustentação, um efeito lifting. Claro, gente, que não é uma coisa assim, né? Não é uma cirurgia. Eu falo que, assim, a expectativa de um procedimento estético, ela é diferente de uma cirurgia plástica, tá? Mas a gente vê que quando a gente faz bem feito, bem executado, no plano correto, a gente tem uma melhora e essa melhora, ela é muito, muito boa mesmo. Então, tanto para queixas, tanto em relação a essa região, quanto em relação ao sulco, a gente pode, ou com agulhas mesmo, ou com cânula, realizando realmente o preenchimento dessa região profundamente com essa ideia, né? E a gente chama isso de top model look porque ele dá aquele ponto de luz, né? Que as modelos acabam tendo até de uma forma um pouquinho exagerada, né? Sim. E também Mas na própria efeito de maquiagem pode acabar dando, né? Quando o maquiador sim, ele não faz, faz ele acaba a sombra, não faz isso, o iluminador, fica bem legal. É isso. difícil o paciente chegar pra gente e falar, eu quero preencher o malar, né? Geralmente ele chega com queixas que ele tem indicação de preencher o malar para melhorar, né? Muito como uma olheira consumida ou esse sulco. A gente acaba dando um suporte para depois a gente acaba até colocando um pouquinho aqui, mas cada vez menos, exatamente o que a doutora Eliana falou, a gente acaba colocando menos produto, né? Isso. E, gente, assim, a dermatologia, né, ela foi evoluindo muito. Hoje a gente vê que não só o preenchedor de ácido hialurônico, mas também os bioestimuladores, eles vieram para trabalhar essa região e dependendo, né, da técnica que você usa, da localização, eles podem sim fazer um efeito preenchedor pelo bioestímulo da produção de colágeno ali através do fibroblasto, tá? A gente também hoje, né, a gente acabou de passar um mapa aí e que a gente viu várias técnicas em que a gente tenta realmente concentrar em região, né, de moldura da face, em região temporal, justamente para que faça esse efeito lifting.
Exatamente, e já acaba suavizando também. Então, a associação de procedimentos, ela é muito bacana e muito interessante, né? Exato. Até quando a gente fala de, por exemplo, de um preenchedor de mais fininho, né? Assim, o Skin Buster, no caso, aquelas ruguinhas bem fininhas que às vezes a gente não conseguiu trabalhar de outra forma, também a gente consegue fazer, né, esse retoque, digamos assim, né? Isso, aquelas rugas do acordeon, né? Que o paciente sorri e Exatamente. faz aquele engruvinhado, né? Enruga tudo Sim. aqui do lado. A gente consegue unir aí, tá alternando o bioestimulador e depois retocando com o Skin Buster, fica bem bacana. E é legal falar também que a região do terço médio da face acaba, por exemplo, imagina, o paciente chega a primeira vez e se queixa de tudo. Então, o terço médio, ela acaba, eu não sei se tu falaste, mas o terço médio acaba sendo um dos primeiros tratamentos que a gente indica. Porque Sim, só de tratar o terço médio, a gente pode complementar depois tratando o terço superior, o terço inferior da face. Mas só de tratar o terço médio acaba dando, então, uma melhora melhorando. considerável, né? No Sim. aspecto Mas hoje é legal, desse. porque assim, hoje isso tá bem difundido, né? Hoje os pacientes já chegam, eles já aceitam mais, né? Naquele começo, acho um pouquinho lá atrás era um pouco mais difícil. O paciente chegava, não, eu quero preencher aqui. Daí você falava, não, mas você tem que sustentar, tratar a causa. Antes era um pouquinho, né? Era Mais importante resistência. sentar e explicar direitinho para o paciente. Hoje as pessoas já estão mais cientes, assim. Eu acho que a rede social ela trouxe essa facilidade para difundir o conhecimento e eu acho muito bacana isso. Não, com certeza. E também falar, tanto nessa questão do bioestimulador, e também do Skin Booster, né? A gente também, como a gente estava falando, quando a gente acaba tratando essa área, acaba melhorando o suco. Uma das áreas, estão falando mais especificamente dessa região aqui do centro da face, próximo ao nariz, que a gente trata bastante, é essa região aqui. Que com o envelhecimento, a gente tende a ter uma absorção de gordura, absorção óssea mesmo, então vai alargando a base do nariz. Então, uma das formas que a gente tem também de diminuir essa base que vai alargando com o envelhecimento é fazendo o preenchimento aqui dessa área, um preenchimento profundo, né, que a gente chama de fossa canina. Uhum. Ou até mesmo com o bioestimulador, também pode fazer o ácido polilático aqui nessa área, né? E Sim. falando do preenchimento de nariz, que é uma área de extremo risco, por que é uma área de risco? Porque o nariz ele tem uma vascularização terminal e também forma anastomoses intraoculares. Então, os vasos que estão aqui no nariz acabam se comunicando com os vasos aqui da região ocular. Então, se a gente tem uma complicação, uma embolização de produto, de preenchimento, acaba podendo gerar desde necrose até mesmo cegueira. Então, realmente é um preenchimento de muito risco. Muito. E não tem área segura no nariz, né? A gente realmente não tem. É um preenchimento muito arriscado. Eu digo que é uma roleta russa. A maioria dos casos, graças a Deus, não dão complicação. Mas se tiver uma complicação, é uma complicação bem grave, né? É. Então, só para vocês entenderem, né? O nariz, a gente tem essa região aqui, que é responsável pelo ângulo, né? O ângulo nasofrontal, que é o radix, o dorso nasal e essa virando aqui, né? O meu nariz não é o mais adequado para mostrar para vocês, mas é só para vocês entenderem. A gente tem aqui a ponta nasal e acima dessa ponta que a gente chama de supratic break, que é essa areazinha que todo mundo quer ter um nariz com a pontinha levantada, né? Uhum. E tem aqui as regiões alares, que a gente chama aqui, que são as asas nasais. Então, quem faz, né, preenchimento nasal, as pessoas, né, os injetores geralmente aplicam aqui nessa região para disfarçar as gibas ósseas, né? Quem tem aquela giba, né, uma elevação aqui em cima do osso, Sim. e acaba disfarçando, né? Também faz preenchimento, né, os injetores fazem aqui também na região da ponta nasal para poder fazer esse levantamento, né, da ponta nasal. Sim, E sim. acaba também corrigindo alguns desvios nasais, né? Que tem desvios leves, né? Mas, de modo geral, até o momento eu não faço, mas eu recomendo quem tem alguma queixa, tudo, que tente procurar um cirurgião plástico. Eu acho que é o melhor, né? Até o Sim. momento, né? Até por ser algo mais definitivo, né? Eu acho, assim, que é um procedimento de muito risco e tudo mais. Eu Vamos concordo. ver, pode ser que eu mude de ideia, né? Até o momento, eu não sei. Você faz ali da preenchimento Eu de não nariz? faço. Eu não faço.
Também não, até o momento eu não faço. Até o Mas momento, né? a gente não sabe, as coisas vão mudando, né? Enfim, mas eu acho que é um procedimento muito risco. Também. E Já então, fiz, mas já fiz, eu não faço mais. entendi. Eu acho muito arriscado. Eu acho que é um risco que a gente corre. Eu acho que a gente vê aí, né, através dos estudos, profissionais assim extremamente qualificados que tiveram aí complicações irreversíveis. Eu acho que não. Acho que não Por vale a enquanto, eu pena. acho que não vale a A gente pena. vê muitos estudos de preenchimento nasal de complicação, mas com os orientais, né? Porque né, os Sim, orientais, eles fazem muito. eles fazem muito, porque eles querem, né, ter uma ocidentalização da face, né? Eles tendem a ter isso aqui mais achatado, né? É Os assustador os orientais. casos de complicações. Eles fazem muito, né? Enfim, mas eu acho que a gente abordou as principais dúvidas, né? Falamos do top model, falamos do suco, que a gente faz, mas normalmente a gente faz já depois, né? O suco nasolabial. Uhum. Falamos de preenchimento de nariz, acho que deu um pouco de medo também das pessoas, né? Que querem fazer. Mas ficou alguma dúvida? Mandaram alguma dúvida? Acho que a gente respondeu as principais dúvidas, né? Eu acho que foi. Em relação às complicações, né? São as que a gente já fala sempre dos É preenchedores, bom né? falar, né? As complicações. Então, o edema pode ficar um hematoma que acaba melhorando com alguns dias, a gente orienta, né? Uhum. E o inchaço, né? O edema. Mas, assim, outra coisa legal de falar, até que eles falaram isso no MAP, é que o resultado mesmo que a gente vai ver do preenchedor é na hora de abrir o resultado, mas depois de 30 dias que a gente vai ver o melhor resultado, porque o preenchedor ele acaba fazendo essa absorção de água. Então a gente vê aquele Sim, resultado mais bonito com 30 dias, né? sim. Enfim. Aí, eu acho que é isso. As principais complicações são essas, ainda bem, né? Que é o hematoma, o edema, o inchaço, que isso também melhora com o tempo, né? A gente também faz orientação de fazer compressa, né? Dependendo. Sim, sempre assim, se programar, né, gente? Quem tem aí, às vezes, um evento especial, fazer com uma certa antecedência, né? Isso, Para pelo não pôr menos um mês de antecedência, né? Que é o que a É, gente recomenda, que com um mês vai ficar aquele resultado mais bonito, né? Eu gosto de fazer assim exato. com uns 2 meses, pelo menos, para ficar mais, Porque tem né? gente que Dependendo do fica com compromisso. hematominha, demora um pouquinho para reabsorver, né? Então, Mas mas aí é tá isso. aí final do ano, né? Tá chegando, acho que é o momento Agora é o agora momento. de fazer por esse mês e início de novembro. É o ideal, né? Exatamente. Aí para as festas de final do ano, se Deus quiser, vão ter, Sim, sim, verdade, se Deus quiser. né? Mas é isso, ele acho que a gente abordou realmente os temas. Eu acho que na próxima semana a gente pode fechar o bloco de preenchimentos aí com lábio e terço inferior, né? Sim, podemos, a gente pode E falar, daí a né, dessa gente já área abre aqui a da frente. caixinha para o pessoal mandar as dúvidas. Isso, perfeito. Então tá ótimo. Tá Então, boa ótimo? tarde a Uma boa todos. tarde, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, até semana Obrigada, que vem. Eli. Tchau. Obrigada, tchau.